Olá! O Natal se aproxima e a gente fica à toda para decorar a casa com os amigurumis que confeccionamos com tanto carinho. Pensando nisso, desenvolvi essa coleção de peças no formato de cone, que ficam super fofos em qualquer ambiente. No vídeo de hoje vou ensinar passo a passo essa rena. E as receitas dos outros bichinhos estão lá no site da Círculo. Vamos lá? Para a confecção da rena, nós vamos utilizar fio amigurumi nas cores 7650 amêndoa, 7569 tabaco, 8001 branco, 3525 carmim. Vamos usar também óleos castanhos de 12 mm, fibra siliconada, cola pano, agulha de crochê de 3 mm, agulha de tapeçaria, marcador de ponto, tesoura, EVA para base e alfinetes. Iniciamos então o nosso trabalho com o anel mágico. Vamos puxar esse fiozinho aqui de trás e esse primeiro ponto ele não é contado como ponto baixo, e sim é o nozinho do nosso anel. Dentro do anel mágico vamos colocar 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Para a segunda carreira, vamos puxar o fiozinho do anel, encontrar aqui as duas pontinhas, e para a segunda carreira nós vamos fazer 4 aumentos, ou seja, para cada ponto da carreira de base, vamos fazer 2 pontos baixos juntos, lembrando sempre de usar o marcador de pontos, já aqui no primeiro pontinho da carreira, pois estamos trabalhando com crochê espiral, e é de extrema necessidade que marquemos este primeiro ponto para não passar aqui a quantidade de pontos necessários. Para a carreira número 3, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Então, o primeiro passo, tiramos o marcador e já vamos executar aqui o primeiro ponto da carreira. Recolocamos o marcador sobre o primeiro ponto. E nessa carreira, então, vamos lá com um ponto baixo, um aumento, repetindo isso por toda a volta, um ponto baixo e um aumento, até o final da carreira, onde vamos ter 12 pontos baixos. Finalizando, então, a carreira 3, já vamos para a carreira 4, onde fazemos o ponto número 1, colocamos o marcador de pontos, e nessa carreira, vamos fazer apenas ponto baixo sobre ponto baixo, ficando ainda com 12 pontos no nosso trabalho. Para a carreira número 5, vamos fazer um ponto baixo, marcar, em seguida mais um ponto baixo sozinho aqui, então a receita são 2 pontos baixos e um aumento. E vamos dessa forma, de 2 pontos baixos e um aumento, repetir por toda a volta, ficando com um total de 16 pontos no nosso trabalho. Para a carreira 6, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Estávamos com 16 pontos e vamos permanecer com os 16 pontos. E agora eu já vou dar uma dica para adiantar o nosso trabalho, que é a seguinte: nas próximas carreiras, todas as carreiras pares seguirão apenas dessa forma, ponto baixo sobre ponto baixo, até a carreira de número 25. E aí os aumentos, já na próxima carreira eu vou contar para vocês como a gente vai prosseguir, para adiantar um pouquinho o nosso trabalho aqui, ok? Para a carreira número 7, então, eu vou já passar para vocês a dica de como prosseguir o nosso trabalho até chegar na base do cone. Nós vamos fazer aqui 3 pontos baixos e um aumento. Então, vocês perceberam que nós fizemos um ponto e um aumento, carreira reta, 2 pontos e um aumento, carreira reta. Agora, 3 pontos e um aumento, depois a carreira 8, que é par, vai ser ponto baixo sobre ponto baixo. Então, nós vamos dessa forma, aumentando sempre a quantidade de pontos
sozinhos, ou seja, na carreira 9 nós vamos fazer 4 e um aumento, a carreira 10 é só ponto baixo sobre ponto baixo, carreira 11, 5 pontos baixos e um aumento, carreira 12, ponto baixo sobre ponto baixo. Então percebam que todas as pares é apenas ponto baixo sobre ponto baixo e as ímpares até a 25 sempre aumentando um ponto dos pontos baixos sozinhos. Vamos lá então, crochetando o nosso trabalho até a carreira 25. Chegamos então, pessoal, até a carreira de número 25, que foi aqui, onde fizemos 12 pontos baixos e um aumento, ficando com 56 pontos em toda a volta. Fiz também a carreira 26, 27 e 28 só com pontos baixos, ou seja, mais 3 carreiras de 56 pontos baixos. Agora nós vamos começar a fechar a base do cone da seguinte forma. Nessa carreira próxima, que é a de número 29, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Porém, somente nessa carreira, ao invés de pegar o ponto inteirinho aqui, ó, nós vamos pegar apenas essa alcinha de trás, para já ficar essa alcinha da frente aqui como uma marquinha, um vinco de dobra para a base do cone. 4, 5 e 6. E agora, nós já sabemos que a diminuição invisível a gente usa apenas as alcinhas da frente. Mas como eu quero que essas alcinhas da frente fiquem aparentes aqui na hora que eu for virar a base do cone, eu vou fazer essa diminuição dessa carreira 30 um pouquinho diferente. Então, pessoal, para diminuir, vou pegar a alcinha de trás, puxar o fio, a alcinha de trás, puxar o fio. E agora eu tiro os 3 pontinhos juntos de uma vez só. Somente nessa carreira que eu vou trabalhar assim, ok? Então, vamos lá. 6 pontos baixos e essa diminuição feita pelas alcinhas de trás. 4, 5, 6 e a diminuição diferente aqui, então, apenas para essa carreira, dessa forma. Então, eu vou repetir por toda a volta 6 pontos baixos e uma diminuição, ficando com 49 pontos no meu trabalho. Vamos lá? Para a carreira número 30, vamos continuar o nosso processo de diminuição, mas agora voltando a usar o ponto inteiro aqui, porque não só queremos aquele vinquinho mesmo nessa carreira de virada. Então, essa carreira vão ser 5 pontos baixos e uma diminuição invisível. Então, agora vamos voltar para a diminuição invisível, que é o padrão do amigurumi. 5 pontos baixos e a diminuição invisível, que é a alcinha da frente de um, alcinha da frente do outro, laça, tira 2, laça novamente e tira 2. E aí vamos prosseguir por toda essa volta, fazendo 5 pontos baixos e uma diminuição, ficando com um total de 30 pontos no trabalho, ficando no total de 42 pontos na carreira. Para a carreira 31, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição invisível. Então, vamos lá, fazer o primeiro ponto, colocamos o marcador, ponto 2, 3 e 4 e a diminuição invisível. E vamos repetir essa forma, 4 pontos baixos e uma diminuição invisível por toda a carreira, ficando com um total de 35 pontos no nosso trabalho. Vamos começar o nosso trabalho fazendo o olho que vai ser fixado no cone, então ele tem que estar prontinho antes de ter feito a parte do cone. Vou fazer um anel mágico e dentro desse anel mágico vamos fazer 12 pontos baixos. Finalizados os 12 pontos, então, no anel mágico, nós vamos puxar o fiozinho do anel, encostando as duas partes, deixando esse buraquinho um pouco maior. Vou agora, então, arrematar já esse fio. Vamos cortar aqui. Vou puxar. E para ficar um acabamento bem legal, eu gosto de vir aqui, inserir a agulha na parte do avesso e puxar esse fiozinho aqui para trás. Aí fica com os 2 fiozinhos aqui para o avesso, fica um acabamento bem legal aqui na parte da frente. Vou colocar agora então
o olho de segurança passando aqui pelo anel mágico e já vou fazer o meu outro olhinho dessa forma que nós vamos travar lá no cone. Finalizada então a carreira 31, eu vou só deixar a minha alcinha do trabalho aqui um pouco maior para não perder o ponto, mas nessa hora aqui nós vamos fazer um outro trabalhinho, que é fixar os olhos, encher e colocar a base DVA. Para fixar os olhos, nós já temos aqui os olhinhos com a parte branquinha crochetada. Eu vou contar aqui de cima, entre as carreiras 16 e 17, eu já vou fixar o olhinho. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Então, é nesse lugar, entre as carreiras 16 e 17, que eu vou colocar o olhinho, ó. E aqui atrás, onde sobrou esse espacinho, eu já vou colocar a trava de segurança. Então, já venho, já aproveito para fixar essa parte branquinha na peça e travar o olhinho. Agora, na mesma carreira, contando 2 pontos aparentes aqui entre eles, ó. Então, eu vou manter a mesma carreira para colocar o meu segundo olhinho, separado apenas por 2 pontos aparentes, ou seja, pontos que restam aqui entre eles, ok? Então, eu vou dar uma conferidinha se eles realmente estão na mesma carreira, se a distância entre eles está bem legal, já vou vir aqui pelo lado de dentro e vou fixar o olhinho. Pronto, já travou o olho. Agora, gente, eu vou dar uma dica bem bacana de como a gente arrematar esses fiozinhos brancos que ficaram por aqui. Para esconder o fiozinho branco que sobrou aqui do nosso crochê, eu vou colocar na agulha de tapeçaria e vou colocar ele aqui para dentro do trabalho. Já coloquei esse, vou colocar este segundo aqui, ó. E aqui pelo avesso, então, a gente tem a pontinha dos 2 olhos. E para dar uma firmeza melhor e esses fios ficarem bem arrematados, eu venho aqui na parte interna e dou um nozinho nas pontinhas dos fios que restaram. Dessa forma, o olhinho ficou bem firme e arrematado na peça. Próximo passo agora é encher o nosso cone. Como ele tem esse formato bem pontudo aqui, a dica que eu dou para vocês é começar o enchimento fazendo uma bolinha aqui da fibra, levando bem lá pro fundinho e colocando, formando bem aqui a pontinha, ok? Com o dedo mesmo a gente consegue posicionar essa fibra, ficando bem acentuada a pontinha. E aí agora nós vamos enchendo aos poucos, acomodando bem a fibra aqui dentro do nosso trabalho, para que ela não fique amontoada de um lado só. Por isso que eu gosto de sempre falar, para colocar essa fibra aos poucos, não colocar uma quantidade muito grande de uma só vez. Então vamos lá, enchendo todo o nosso trabalho. E também não precisa de muita fibra, para ele não ficar com esse fundo arredondado. Nós vamos colocar o suficiente, sem apertar muito, apenas para que esteja o cone cheinho aqui. Mas essa quantidade aqui já é o suficiente. Agora eu vou tomar o cuidado para que ela fique bem para as laterais, para não ficar nenhuma parte vazia. Vou distribuindo assim por todas as laterais. Eu acho que até vou colocar mais um pouquinho então aqui no meinho, ó, para encerrar bem esse buraquinho que gerou. E agora, antes de continuar crochetando o fundo, eu vou colocar a base de EVA. Essa base, eu já fiz essa medida, vocês podem riscar aqui no EVA para pegar essa medida aqui do fundo, tá, gente? Podem usar EVA ou um plástico ou material que vocês têm em casa. A minha sugestão é usar o EVA, porque é bem fácil de cortar e é bem fácil da gente sempre ter ele em mãos, né? Então agora eu vou colocar aqui na peça, vamos puxar esse fiozinho e vamos acomodar de uma forma que fique bem certinha aqui no fundo, formando bem aqui o redondinho aqui do fundo, ó, para que quando a gente finalize, ele fique bem em pezinho certinho e não fique dançando aqui na sua bancada de decoração. Então é isso, colocando o fundinho, vamos continuar agora com as carreiras de diminuição. Para a carreira 32, nós vamos fazer apenas ponto baixo sobre ponto baixo.
Vamos marcar o primeiro ponto. Ponto baixo sobre ponto baixo, então, ficando com 35 pontos no trabalho. Ele vai ser um pouquinho mais trabalhoso para segurar. Para a carreira 33, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, primeiro ponto, marcamos. Segundo ponto. Percebam que agora fica um pouquinho mais difícil de executar os pontos pelo fato da gente estar fechando e já ter essa base de EVA. Mas com jeitinho, segurando assim, levantando o trabalho, tem como fazer tranquilamente. Então vamos lá, 3 pontos baixos e uma diminuição, ficando com um total de 28 pontos na carreira. Para a carreira 34, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Marcamos o primeiro ponto, então vamos lá, 2 pontos baixos e uma diminuição, ficando com um total de 21 pontos nessa carreira. Para a carreira 35, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando nessa carreira então com 18 pontos baixos. Para a carreira 36, que é a nossa última carreira aqui da base, nós vamos fazer um ponto e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição, restando então nessa carreira 12 pontos baixos no total do trabalho. Finalizada então a carreira 36, temos 12 pontos aqui no nosso trabalho. Vamos cortar o fio e para arrematar esse final, eu puxo essa alcinha aqui totalmente fora aqui do trabalho, coloco na agulha de tapeçaria e vou agora franzir esse final até fechar toda a base. E vou fazer da seguinte forma: eu vou passar a agulha sempre no fiozinho de fora, aqui na alcinha de fora do ponto, ponto por ponto, dessa forma, de baixo para cima, até chegar lá na minha última alcinha. Tendo passado por todas as 12 alcinhas, então, vamos puxar aqui o fio para franzir esse final. Vamos puxando até fechar todas as alcinhas. Agora é só passar por debaixo de algumas dessas alcinhas. Vou levantar o fio. Nesse ponto aqui, eu já faço um nozinho. Escondo o restante do fio aqui, passando por mais algumas alcinhas aqui desse franzido. E agora sim, insiro essa sobra do fio para dentro do meu trabalho, cortando aqui essa sobrinha. E aqui está a base do cone já finalizada. Para a confecção das orelhas, vamos usar a mesma cor da base do cone. Vamos fazer um anel mágico. Dentro do anel mágico, 6 pontos baixos. Dando sequência, vamos puxar o fiozinho do anel mágico, juntando aqui as pontas, e para a segunda carreira, vamos fazer 6 aumentos, ou seja, 2 pontos baixos para cada ponto da carreira de base. Lembrando sempre de colocar o marcador no ponto número 1. Agora, da carreira 3 até a carreira 7, que são 5 carreiras, nós vamos fazer apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Tínhamos 12 pontos na carreira anterior, vamos permanecer então pelas próximas 5 carreiras com 12 pontos no trabalho. Finalizada então a carreira número 7, eu venho já, cortei aqui o meu fio, venho aqui no próximo ponto baixo e faço um ponto baixíssimo, puxo direto, deixando já esse fio maior para costurar na peça. Então aqui está a orelhinha já finalizada. Para a execução do nariz, vamos usar o fio carmim, vamos fazer um anel mágico, dentro desse anel mágico, 6 pontos baixos.
Terminando os 6 pontos, então, vamos puxar o fio do anel, encontrando as duas partes, e para a segunda carreira, vamos fazer 6 aumentos, ou seja, 2 pontos baixos para cada ponto da carreira de base. Para a carreira número 3, vamos fazer um ponto baixo e um aumento, repetindo dessa forma por toda a volta, um ponto baixo e um aumento, ficando com 18 pontos na carreira. Agora, da carreira 4 até a 6, vamos fazer apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Tínhamos 18 pontos na carreira, vamos manter os 18 pontos pelas próximas 3 carreiras. Agora, para a 7ª e última carreira do nariz, nós vamos fazer um ponto, colocar o marcador, e essa carreira nós vamos fazer um ponto e uma diminuição, um ponto e uma diminuição, até o final de toda a volta, ficando com um total de 12 pontos baixos. Vamos lá então? Finalizada então a 7ª carreira, chegamos ao final da nossa parte do crochê do nariz. Vamos cortar o fio, já deixando um pouquinho a mais aqui para costura. Vamos tirar o marcador e no próximo ponto baixo fazer um ponto baixíssimo. Já vou aproveitar para colocar a fibra de enchimento então aqui também. Lembrando que a quantidade de fibra é sempre um critério bem pessoal aqui. Vocês vão colocando até verificar que ele esteja no formato esperado, sem colocar demais também, para que os pontos depois não se abram, ok? Então aqui já está pronto, já está aqui o fiozinho da costura. Vamos para frente então. Vamos agora fazer então os chifres da rena. Começamos com o anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. Vamos agora então puxar o fiozinho do anel e para a carreira número 2 vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. O seu trabalho já vai fechando porque nós temos aqui uma peça menorzinha. Lembrando de marcar o ponto número 1, vamos então 2 pontos baixos e um aumento. Percebam aqui que o seu trabalho vai ter uma tendência já a virar para o lado do avesso, mas na próxima carreira a gente já corrige isso para não levar ele do avesso até muito longe, senão fica um pouco mais difícil de trabalhar. Agora, da carreira 3 até a carreira 8, nós vamos ter 6 carreiras de pontos baixos, apenas ponto baixo sobre ponto baixo, mantendo então os 8 pontos em cada carreira. Lembrando de sempre marcar o primeiro ponto para não perder a contagem aqui. Então vamos lá. Finalizadas então as 8 carreiras da parte principal aqui do chifrinho, eu vou arrematar, deixando o fio maior para a costura e vou vir já fazendo essa parte menor aqui, ó, onde eu vou fazer anel mágico, um ponto baixo, onde vamos fazer anel mágico na segunda carreira, 2 pontos baixos e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento, ficando com 8 e mais 2 carreiras de 8 pontos. Então são um total de 4 carreiras nessa segunda partezinha aqui do chifre, que eu já arrematei e costurei nessa base. Então vamos fazer 2 vezes, já tenho o meu aqui prontinho, os 2 chifrinhos já prontos para fixar no cone principal. Para fazer agora o complemento aqui do focinho, eu vou contar 3 carreiras aqui de baixo para cima, vou inserir a minha agulha aqui próximo e vou fazer aqui, ó, só aquela marcaçãozinha que vai ficar embaixo do nariz. Vou puxar um nozinho, vou passar aqui uns 4 pontos para cima, voltar aqui no primeiro pontinho, fazer um bordadinho, ó. Caso saia um pouquinho dessa fibra aqui, gente, ó, é só cortar esse excesso. Quando a gente tá bordando amigurumi, é bem comum que isso aconteça. Então, vamos lá. Passei
duas costurinhas aqui, ó, dois pontinhos de bordado. Já vou fazer aqui então, aqui mesmo, porque vai ficar debaixo do nariz, um nozinho, escondo essa sobra do fio lá para dentro da peça, cortando aqui o restinho. Para fixar o nariz, a ideia é costurar com agulha de tapeçaria ou eu vou dar a dica de usar a cola pano. Vou fixar então a cola por essa extremidade aqui. Esse fiozinho aqui da sobra a gente pode eliminar ou simplesmente jogar aqui para a parte de dentro. E agora eu vou fixar aqui na peça, alfinetando, para dar o tempinho para a cola secar. Já vou dizer para vocês que a cola pano é bem legal, porque ela tem um acabamento transparente, depois que seca fica transparente. Ela é lavável, então pode usar nos seus amigurumis. E vai poder fazer e lavar tranquilamente, ok? Então, vamos deixar aqui aproximadamente uns 15 minutos para ela colar bem na peça e já vamos continuar o nosso trabalho. Para fixar as orelhas, nós vamos aqui com a agulha de tapeçaria. Eu gosto de dobrar ela ao meio dessa forma e fechar aqui para ela já ficar dessa forma aqui com as pontas juntinhas. Agora eu venho aqui na peça, posiciono aqui mais ou menos na altura, ó, 2, 4, 6, 8. A partir da carreira 9, eu já posso fixar na peça. E a orelha, como ela tem pouco ponto de contato com a peça principal, eu já prefiro usar a costura, porque eu acho que a cola pode ficar muito soltinha, pode dar muita chance de soltar. Então, para as orelhas, vai ser na costura mesmo, tá bom, pessoal? Para o chifre, então, colocamos aqui o enchimento. E o chifre, como tem essa área maior aqui, eu também posso usar a cola para facilitar aqui o nosso trabalho. Vou passar cola aqui nessa extremidade, vou fixar aqui no local conforme a imagem que vocês vão ter aqui da peça e alfinetar para que ele segure aqui durante uns 15 minutinhos até secar. Dessa forma, vamos colocar o outro também, costurar a outra orelha e já volto mostrando para vocês como fica o nosso boneco finalizado. Finalizamos então aqui a confecção da nossa rena. Já secou aqui, ó, vocês podem ver que tanto as partes coladas quanto as partes costuradas ficam bem fixadas na peça. Então aqui está o nosso projeto finalizado. Espero que você tenha gostado. Conte pra gente nos comentários o que você já preparou para decorar a sua casa no Natal e se você pretende fazer algum dos amigurumis dessa coleção. Não se esqueça de compartilhar suas criações pela hashtag Sempre Círculo e de se inscrever aqui no canal para acompanhar passo a passos, dicas e muito mais.